Fala investidor, tudo bem? Matheus Messias, analista de investimentos da Alta, e nesse vídeo eu quero te ensinar como encontrar as melhores ações pagadoras de dividendo da bolsa. Quem que não gosta, né, de ver dinheiro caindo na sua conta sem precisar trabalhar? É justamente isso que as ações de dividendos te proporcionam, tá? Muitos investidores utilizam até uma estratégia de simplesmente buscar ações pagadoras de dividendos ou boas pagadoras de dividendos, né? Porque como ela reparte boa parte do seu lucro, os investidores conseguem fazer a fórmula dos juros compostos, né, trabalhar mais ao seu favor. Então, tem muita gente, muito investidor profissional que ficou muito rico utilizando essa estratégia e escolhendo esse tipo de ação. Mas antes de mostrar passo a passo aqui de maneira simples como encontrar essas ações, eu quero te pedir que você não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo, para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante para você e ajudar o nosso canal a crescer e levar conteúdo de investimentos e educação financeira gratuitamente para boa parte da população brasileira aí, já são mais de 3 milhões de investidores. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os novos vídeos e nos seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, @altainvestimentos, tudo junto, tá bom? Bom, vamos lá. Eu basicamente uso 5 passos para encontrar boas ações pagadoras de dividendos. E o primeiro deles é encontrar empresas com vantagens competitivas. Mas, Matheus, você já falou de vantagens competitivas lá no vídeo sobre crescimento, né, empresas de crescimento. E é justamente porque as vantagens competitivas, e o que são vantagens competitivas, né, gente? É o diferencial que a empresa tem em relação aos seus concorrentes, que faz ela ser líder, ou melhor que as empresas. E é justamente isso que vai fazer uma empresa ser muito lucrativa ou não. Então existem diversas vantagens competitivas. Eu já citei algumas no vídeo. Empresas de crescimento, se você não assistiu esse vídeo, o card vai estar aqui em cima. E nesse vídeo eu quero dar mais algumas aqui para vocês. Por exemplo, quando eu vou buscar uma empresa, eu olho, por exemplo, se ela tem uma fórmula, uma patente ou uma tecnologia exclusiva que os seus concorrentes não têm, e isso faz com que os produtos, os serviços dessa empresa sejam diferenciáveis, né? E essa diferença seja percebida pelo cliente. Isso faz com que os clientes sejam fiéis à marca, a empresa, ou seja, isso traz mais receita, consequentemente traz mais lucro. Outra vantagem competitiva que eu olho, por exemplo, são grandes barreiras de entrada. Um exemplo clássico disso é o setor de distribuição elétrica aqui no país, né? Pelo fato de ser um monopólio natural e ser um setor extremamente regulado através de concessões, autorizações, uma vez que a empresa se estabelece nesse setor, praticamente ela reina sozinho e isso faz com que a empresa tenha bons resultados. Outra vantagem competitiva, como eu já citei no outro vídeo, é o alto custo de troca, ou seja, os clientes têm um alto custo de troca para trocar o produto, o serviço por outra marca, né? Dei o exemplo aqui de caso de sistemas de gestão para empresas, os ERPs, né? Dá muito trabalho você trocar de uma empresa para outra. E uma última vantagem competitiva aqui são marcas muito fortes, como é o caso, por exemplo, da Coca-Cola, como é o caso da Gillette. Quando a marca se torna sinônimo do próprio produto, as pessoas acabam consumindo mesmo sem pensar naquilo, né? Então isso é ótimo para as empresas. Por quê? Porque isso traz recorrência dos seus clientes nas suas compras e isso gera constância de receita. É justamente esse o segundo fator que eu olho numa empresa boa pagadora de dividendos. Eu gosto de olhar o histórico tanto das receitas quanto dos lucros da empresa e eu gosto de ver estabilidade no crescimento dessa receita e desses lucros. Então, se você vê uma empresa que num ano a receita é 1 bilhão, no outro é 100 milhões, no outro é 500 milhões, no outro é 400 milhões, enfim, a receita da empresa varia muito e o lucro da empresa também varia muito, ela não vai ser uma boa pagadora de dividendos. Por quê? Uma receita que varia muito significa que a empresa ainda não tem essa fidelidade dos seus clientes, não tem essa constância, essa recorrência de venda dos seus produtos, o que significa que seus produtos não são os melhores do mercado e, consequentemente, a empresa não vai conseguir gerar e distribuir o lucro para os acionistas, né? Então evita aquelas empresas que têm uma inconstância nos lucros e uma inconstância nas receitas. Eu gosto de olhar empresas que tenham não só a constância, mas uma estabilidade no crescimento, tanto nas receitas quanto nos lucros. Isso mostra que a empresa
tem vantagens competitivas muito fortes e que ela tem a capacidade de gerar bons dividendos para mim. O terceiro aspecto que eu olho é justamente o histórico de dividendos e de crescimento desses dividendos da empresa, tá? Então, não adianta nada a empresa ser uma empresa que gera bastante receita, que gera bastante lucro, mas a empresa não distribui esses lucros para o acionista. Tem empresas que fazem isso? Sim. Tem empresas que crescem muito suas receitas e seus lucros, principalmente empresas de crescimento, mas elas não distribuem esse lucro para os acionistas. Então não faz sentido, né? Faz sentido você procurar empresas que já tenham um histórico de pagar bons dividendos. Então eu gosto de olhar primeiro o histórico de dividendos pagos e ver se a empresa tem a capacidade de aumentar esses dividendos ao longo dos anos. Então se uma empresa está pagando a mesma quantidade de dividendos por ação de 10 anos atrás, quer dizer que a empresa não está conseguindo imprimir a sua receita ou crescer a sua receita e os seus lucros ao ponto de aumentar esse dividendo para o acionista. E aí eu não consigo enxergar uma vantagem competitiva tão forte de investir nessa empresa. Os últimos 2 pontos que eu olho que infelizmente são os pontos que a maioria dos investidores olham, mas para mim deveriam ser os últimos indicadores a se olhar quando você busca uma empresa de dividendos, é o índice payout. Em quarto lugar eu olho o índice payout. Matheus, o que é índice payout, né? O índice payout é quanto do lucro da empresa é distribuído para os acionistas como dividendos. Então imagina que a empresa teve um lucro de 100 milhões de reais e ela decide desses 100 milhões distribuir 50 milhões. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela está tendo um índice payout de 50%, que é 50 milhões sobre 100 milhões. Simples assim. E aqui muitos investidores cometem um erro, porque eles gostam de olhar empresas que pagam altos índices de payout, ou seja, empresas que distribuem quase que o lucro dela inteiro. E eu não acho isso saudável, tá? Empresas que são muito boas, elas têm uma grande capacidade de gerar tanto caixa que ela não precisa distribuir uma parte muito grande dos seus lucros para gerar bons dividendos para os seus investidores. Então eu gosto, tá, de olhar empresas que distribuem de 60%, tem um índice payout de 60% para baixo, tá? Nossa, Matheus, mas se está distribuindo pouco lucro, não quer dizer que a empresa não distribui? É justamente por isso que eu gosto de olhar o índice payout com o último indicador, o quinto indicador aqui para você encontrar boas ações de dividendos, que é o Dividend Yield. Matheus, o que é Dividend Yield? O Dividend Yield, gente, a gente pega o dividendo distribuído da empresa nos últimos 12 meses, né, no último ano, e divide ele pelo preço da ação atual. Então, por exemplo, imagina que o preço de determinada ação é R$100 e no último ano a empresa distribuiu R$6 por ação de dividendo. Logo, ela tem um Dividend Yield de 6%. 6 dividido por 100, tá? Isso nos mostra em percentual quanto que a empresa distribui de dividendos para o acionista. E aí tem muita gente que comete outro erro também, que é achar que empresas que distribuem dividend yields muito altos também são boas empresas. E não. Sabe por quê? Porque é impossível uma empresa manter uma distribuição de dividendos de 10%, 15% ao longo de uma década, 2 décadas. Então não adianta nada a empresa distribuir um dividend yield, um dividendo muito alto num ano e passar 4 anos sem distribuir nada, entendeu? Então eu gosto mais uma vez de olhar o histórico do dividend yield para ver se aquela empresa tem um histórico consistente de fornecer um dividend yield de no mínimo 5%, tá bom? Então eu considero o mínimo que eu gostaria de receber de dividendos de uma ação 5%. E eu não olho só 1 ano, 2 anos. Eu gosto de olhar um histórico, ou seja, no mínimo 5 anos, ver se aquela empresa tem distribuído dividendos acima desses patamares consistentemente. Então, esses são os indicadores, esses são os valores que eu olho. Óbvio que são arbitrários, tem caso a caso, tem caso que eu olho mais profundamente, mas de maneira geral, são essas regrinhas que eu uso para encontrar boas ações de dividendos. E agora eu estou te dando a receita do bolo aqui. Se você quiser encontrar boas ações de dividendos, é só anotar o passo a passo desse vídeo e botar a mão na massa. Matheus, não quero botar a mão na massa. Então conte com a assessoria da Alta Investimentos
Eu sou analista profissional certificado, sou sócio fundador da Alta Investimentos. Nós somos uma empresa de análise e recomendação de investimentos completamente isento, focado em você, investidor iniciante. E nós estamos aí com o lançamento da nossa plataforma e o primeiro mês da nossa assinatura está saindo por R$1. Isso mesmo, por apenas R$1 você consegue ter acesso a análises, recomendações, carteiras para dividendo, carteiras para aposentadoria, carteiras para quem gosta de um pouco mais de risco. Enfim, tem investimento e recomendação para todo mundo. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, o link vai estar aqui embaixo, só clicar e assinar. Então é isso e eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!